Parece um laptop comum, mas possui duas telas. Uma tela de 16 polegadas e outra de 14 polegadas. Esta máquina é alimentada por um Intel de 6 núcleos e 12 threads, com 7 a 16 GB de memória RAM, e possui um SSD de 1 TB. Até a bateria é maior do que se poderia supor. Além disso, o notebook tem um visual realmente legal e o fabricante o projetou de forma que até mesmo um amador, ao remover essa única tampa de plástico, pode facilmente adicionar um segundo SSD ou até mesmo mais memória RAM por conta própria. Mas isso não é tudo, porque na parte de trás há uma porta Oculink, pela qual você pode conectar ao notebook um gabinete externo com uma placa de vídeo de desktop potente. E o que vocês acham se eu disser que, no momento em que estou fazendo este vídeo, esse notebook com todos esses recursos custa 2.939 slots? Chocados? Eu com certeza estou. Por isso convido vocês a assistirem ao vídeo completo porque realmente vale a pena. Aqui é o Pavel e você está assistindo ao canal Tecmaniac HD. Uma embalagem simples de papelão, plástico bolha grosso, uma capa e já temos o novo laptop. Ele tem uma aparência muito elegante e o cinza metálico realmente chama a atenção aqui. O laptop é feito principalmente de alumínio, com plástico apenas na parte inferior, mas a cor quase não permite diferenciar. À direita, há duas portas USB tipo A de 5 Gbps, uma entrada combo mini jack, uma porta RJ40 e 5 GB e o LED de energia, que na verdade fica no lado esquerdo do laptop, mas vamos prosseguir. Logo ao lado, há uma porta HDMI versão 2.0, outra porta USB tipo A de 5 GB e uma porta USB tipo C com a mesma velocidade, que também suporta o modo DisplayPort Out, o que significa que podemos conectar outro monitor a ela. Meu monitor com resolução de 1440p funcionou sem problemas, embora a taxa de atualização esteja limitada a 165 Hz. Na parte traseira, há uma porta Oculink, por exemplo, para conectar uma placa de vídeo externa. Ao abrir a tampa, temos uma surpresa muito agradável. Não é necessário segurar a parte inferior do notebook, ela não levanta. Um equilíbrio perfeito. Acho que a construção e instalação da segunda tela aqui despertam mais emoções, então vamos focar nisso por um momento. Pode parecer estranho, surpreendente, mas acredito que todos concordarão que é uma solução interessante e afirmo aos céticos que não há motivo para temer ou se defender. A tela é firme, consigo levantar e balançar o laptop segurando só essa tela extra de 14 polegadas. Nada range, nada quebra. Alguns podem se preocupar com a posição do teclado, mas de verdade, meus caros, não há com o que se preocupar e ao usar na mesa, isso não faz a menor diferença. E não estou dizendo isso como alguém que é fanático por equipamentos e aceita qualquer coisa. Ah, não, é que há 1 ano e meio eu uso uma solução assim da Asus, então eu tenho experiência. Estou falando exatamente do modelo Zephyrus Duo 16, que custa cerca de 13 a 15 mil slots, no qual já trabalhei algumas milhares de horas até agora. Por isso, acredito ser difícil achar alguém melhor para essa análise, já que minha referência é o modelo top da Asus. Mas mesmo tendo esses dois aparelhos lado a lado e olhando para como eles são construídos, nunca diríamos que um pode ser 5 vezes mais barato que o outro. A ideia e a qualidade de construção são praticamente iguais. O Asus também é feito em parte de alumínio e na parte de baixo é plástico. As dobradiças são diferentes, deixando o ângulo de elevação da tela no Handbook um pouco menor, mas não sei dizer qual solução é melhor ou pior. Também preciso mencionar que a tela usada aqui é provavelmente exatamente a mesma que encontramos no modelo Asus ZenBook Pro Duo ou no Zephyrus Duo 16. No meu Asus a tela é 1080p, mas essa aqui é 4K. A tela é a mesma do Zephyrus Duo mais caro, que custa 25 mil slots. Essa tela tem resolução de 3840 por 1100 pixels, brilho de 300 nits e cobre 100% do espaço sRGB. E aqui dá para dizer que alguém realmente exagerou. O laptop era para ser barato, mas colocaram uma tela top de linha. A única explicação razoável para escolher um painel do segmento Premium é que provavelmente não havia outro disponível na proporção 32:9. Meu Zephyrus Duo com tela 1080p é um modelo de 2022 e, pelo visto, provavelmente já não fabricam mais desses. No AliExpress, dá para conseguir um painel parecido com a mesma resolução na forma de monitor externo, mas isso custa cerca de 600 slots. Tenho certeza de que alguns já sabem para que usariam essa tela. O restante do público provavelmente ainda está se perguntando para que serve esse troço. No Zephyrus, costumo deixar ali 2 comunicadores que mais uso.
Já no Notebook Fly testado, por causa da resolução 4K, eu ainda mantenho aqui uma terceira janela extra. A alta definição, mesmo com escalonamento de 150%, garante ótima legibilidade. Claro, se quisermos, podemos aumentar o escalonamento para 175%, onde tudo ficará maior, mas também é possível diminuir esse escalonamento para 125% ou até mesmo 100%. Vamos conseguir colocar mais coisas na tela, mas na minha opinião, tudo fica pequeno demais. Os sites ficam difíceis de ler nessa tela menor, mas se você estiver digitando um texto ou algum código mais longo que não pode ser copiado, essa é uma ótima solução. Às vezes assisto algo no YouTube assim. Claro que ficam essas bordas dos lados, mas como a gente foca mesmo no que está na tela de cima, isso não atrapalha em nada. Jogando, é possível monitorar o uso do hardware, aplicativos de mensagem e, se o jogo for relaxante, até assistir a um filme. Ser uma tela sensível ao toque facilita, pois não é preciso trocar de app durante o jogo, só tocar na tela. Se vocês viram a análise de uma construção quase idêntica da marca Crelander, sabem que o painel de 16 polegadas usado lá era absolutamente terrível. Infelizmente não tenho aquele dispositivo para comparar, mas pelo número de série, o painel usado aqui é algo completamente diferente. Talvez não seja o melhor do mundo, mas a cobertura de 97% da paleta sRGB já é suficiente para a maioria das tarefas. É uma tela 1200p com resolução de 1920 por 1200 pixels, ou seja, mais alta que a padrão 1080p. Graças a isso, as bordas na parte de cima e de baixo são bem menores do que em um laptop comum com proporção 16:9. O brilho máximo da tela principal é de 300 nits, então não é o ideal para trabalhar sob luz solar direta, mas em casa ou no escritório é mais do que suficiente. Costumo usar o 5º nível, às vezes o 6º, dos 23 disponíveis. Ambas as telas apresentam uma reprodução de cores diferente, o que pode ser incômodo em algumas situações. A tela inferior também é definitivamente mais fria, enquanto a principal tende mais para tons quentes. Os ângulos de visão da tela maior são totalmente aceitáveis. A tela inferior perde brilho ao ser vista de baixo, mas isso não é um problema no uso normal. Embora eu mesmo não goste nada de usar um laptop que fica deitado plano na mesa. Para melhorar a ergonomia, há alguns anos eu coloco esses pezinhos em cada laptop. O custo é baixo, de alguns a uma dúzia de swatches, mas aumenta muito o conforto. Apesar de a tela inferior estar a 12 graus, isso ainda não é suficiente. Com esses pezinhos, vamos levantá-lo pelo menos o dobro. O link para eles estará na descrição. Mas vamos voltar ao assunto e falar sobre as especificações técnicas. Mais uma vez, preciso destacar que este é um laptop com uma tela de 16 polegadas e uma segunda de 14 polegadas, e suas dimensões não diferem em nada de um laptop comum com tela de 15,6 polegadas. O peso poderia ser melhor, mas é um dispositivo de 2,5 kg com grande potencial para multitarefa. Ele vem equipado com um Intel i7-10850H de 6 núcleos e 12 threads, que teoricamente pode chegar até 5,1 GHz em boost. Ao retirar 2 parafusos na parte inferior do notebook, acessamos totalmente a RAM e os discos. Aprecio que o fabricante tenha colocado um módulo de memória de 16 GB no aparelho. Claro que é muito melhor ter 2 módulos, pois assim eles funcionam em dual channel, mas se o fabricante tivesse ocupado os 2 slots com 2 de 8, a expansão seria mais difícil. Agora basta adicionar mais um de 16 e podemos ficar satisfeitos por muitos anos. Mas será que um notebook tão barato realmente suporta 32 GB de memória RAM? Bem, vale a pena conferir. Para isso, pedi à marca Kingston que me enviasse a memória adequada para testar e sim, está tudo certo. Os módulos são reconhecidos corretamente e, junto com o que já vem pré-instalado, funcionam em modo Dual Channel com uma velocidade de 2.666 megatransfers por segundo. Não faz muito sentido comprar módulos mais rápidos, pois não vi a opção XMP na Basic Input Output System, então seria um gasto desnecessário. Vou deixar o link dos módulos na descrição. Como vocês podem ver, logo ao lado há um SSD de 1 TB de uma marca que eu nunca ouvi falar. Ele funciona corretamente e é mais do que suficiente para a grande maioria dos usuários, mas este laptop pode oferecer muito mais. Por isso, mais uma vez, a Kingston veio em meu socorro, permitindo que eu verificasse se um dispositivo com uma capacidade tão grande quanto 4 TB funcionaria em um equipamento tão barato e, meus queridos, sim, o disco é reconhecido perfeitamente. Na verdade, quando o instalei na porta M.2 livre, ele não foi reconhecido.
Parece que essa porta só suporta Serial Advanced Technology Attachment, não Peripheral Component Interconnect Express. Troquei o disco pré-instalado pelo da Kingston e agora tudo funciona perfeitamente. Já fiz um vídeo dedicado sobre o modelo KC3000 e recomendo muito que vocês assistam. Com o equipamento adequado, ele grava e lê a velocidades superiores a 7.000 MB por segundo, mas o processador Intel de 10ª geração instalado aqui ainda não suportava Peripheral Component Interconnect Express 4.0. Por isso, estamos limitados a 3,5 GB por segundo. Acho que todos concordam que isso é bem melhor do que os menos de 600 MB do armazenamento pré-instalado aqui. Atualmente, um disco desses custa cerca de 1.600 zlotys, embora a versão de 2 TB seja mais vantajosa. Duvido que alguém agora vá investir em uma expansão dessas. Queria apenas saber se esse laptop não será descartado em alguns anos, quando faltar memória RAM ou espaço em disco. Antes do Zephyrus Duo 16, comprei o ZenBook Pro Duo. Infelizmente, esse laptop, que custava mais de 2.500 libras, tinha só um slot para disco, sem suporte a 4 TB de armazenamento. Muito ruim, e foi justamente por isso que devolvi ele para a loja, recuperando assim todo o meu dinheiro. Veja só, um laptop chinês barato ainda supera até os melhores. Muito bem, já que sabemos que nesse laptop podemos ser mais produtivos do que em um que tem só uma tela e que a expansão não é um problema, o próximo aspecto importante que devemos discutir é o teclado. Na verdade, exagerei ao dizer que o equipamento é tão surpreendente. Agora é hora das partes desagradáveis, pois o teclado é uma verdadeira obra do capeta. Pelo menos essa é a impressão que se tem nos primeiros dias de uso. Sobre como as teclas são pressionadas, não é ruim, não é espetacular, mas é utilizável. Nesse teclado, escrevi dezenas de páginas de texto e, como podem ver, ainda estou vivo. Ele até tem iluminação de fundo branca. Não é perfeito e dá para ver onde estão os LEDs, mas ainda é melhor que nada. Por outro lado, alguém devia estar com a cabeça bem confusa para colocar o botão de ligar no lugar do backspace e trocar a tecla Shift direita pelo botão Delete. Ainda bem que, para ativá-lo, é preciso segurar por cerca de 3 segundos. Mas fala sério, que idiotice inacreditável. E isso não é tudo. Conseguir certos caracteres, como o símbolo da barra vertical, é bem pouco intuitivo. Sinceramente, por muito tempo tive dificuldade para digitar esse símbolo. Descobri que é preciso segurar FN e Shift juntos. No fim das contas, não é nenhum problema quando você já sabe disso, mas se não sabe, aí sim é um problema. Por outro lado, é bom que os botões multimídia funcionem. Meu Zephyrus não tem essas firulas e sempre ouço música de fundo. Quanto ao touchpad, ele não é o melhor com que já trabalhei, mas cumpre sua função. O movimento não é perdido, o cursor não pula e a precisão é aceitável. Gestos com 3 e 4 dedos também funcionam como deveriam. Antes de comprar meu Zephyrus, uma coisa não me deixava em paz, e ninguém no YouTube respondia à minha pergunta. Como é usar um laptop desses no colo? Mais importante, uso uma mesinha pequena e dobrável em casa, pois gosto de usá-la com frequência. O teclado avançado dificulta usar um laptop de 2 monitores no colo, tornando-o pouco confortável. Dá para usar, mas definitivamente não é muito confortável. Já na mesinha, o grande problema é a parte de baixo do teclado, que fica apoiada no suporte, mas até para isso existe uma solução. Basta abrir os pezinhos que eu já mencionei e graças a eles a situação muda completamente. A gente apoia o laptop justamente nesses pezinhos, o que melhora a ergonomia e também cria um espaço para apoiar os pulsos enquanto digita. Essa mesinha específica eu já uso há alguns anos e se vocês quiserem posso colocar o link na descrição também. Por esse preço eu esperava alto-falantes realmente ruins, mas para minha surpresa não é tão ruim assim. Eles são altos, mas não são terríveis. São ótimos para ver YouTube ou ouvir música enquanto trabalho. A câmera e o microfone embutidos, como vocês provavelmente estão vendo e ouvindo agora, não são dos melhores. Por outro lado, para uma videochamada comum, pelo menos na minha opinião, isso é mais do que suficiente. Mais do que a qualidade da câmera, o que me incomoda é o fato de não haver nenhum LED que nos informe quando ela está ativada. O processador, assim como os outros componentes, consomem pouca energia, mas nesta construção é a tela, ou melhor, essas duas telas que consomem a maior parte dela. Apesar disso, com o uso padrão de navegadores e mensageiros, essas 51 Wh são suficientes para 3 a 3 horas e meia de uso, com brilho confortável, conexão Wi-Fi e Bluetooth ativo. Eu sei, não é nada impressionante, mas também não dá para dizer que é um resultado ruim para um dispositivo com duas telas.
Meu Zephyrus Duo 16 dura até 3 horas. Mas, só para verificar, coloquei um vídeo do YouTube em tela cheia em resolução de 1080p com o volume ajustado para 40% da potência e desconectei a alimentação. Na tela inferior, deixei o monitoramento de desempenho, o navegador com a hora atual e o estado da bateria. Nesse modo, o laptop funcionou por 2 horas e 36 minutos. O carregamento definitivamente não é dos mais rápidos aqui. É preciso um pouco mais de 3 horas para recarregar totalmente a bateria. O carregador de 90 watts incluído, pelo menos para essa potência, não é nada pequeno. Junto com todos os cabos, ele também pesa cerca de meio quilo. Vamos finalmente falar sobre o desempenho em si, e esse é o aspecto que mais me surpreendeu durante os testes. Infelizmente, foi uma surpresa negativa, pois no papel, o processador Intel i7-10850H parece muito bom e tê-lo em uma construção tão econômica é realmente animador. Talvez não seja o mais novo, pois é da 10ª geração, mas 6 núcleos e 12 threads fazem diferença. Especialmente quando os clocks para tarefas de um único núcleo podem chegar a 5,1 GHz e no caso de tarefas multithread, ou seja, que utilizam totalmente o processador, esses clocks podem acelerar até 4,4 GHz. Isso só ocorre em construções com resfriamento realmente eficiente. Segundo o ranking do Cinebench R23, era esperado entre 7.400 e 7.500 pontos, mas tivemos pouco menos de 5.400, uma queda de 28%. A situação fica ainda pior em tarefas de núcleo único, onde conseguimos pouco mais de 700 pontos em vez de cerca de 1.200, ou seja, um resultado 40% menor do que o esperado. Por que isso está acontecendo? Como se vê, o fabricante bloqueou o processador nas frequências base de 2,7 GHz. No entanto, eu tinha uma esperança silenciosa de que conseguiria mudar alguma coisa usando o programa Intel Extreme Tuning Utility. A ferramenta oficial diz claramente que não é possível, e mesmo tendo tentado várias combinações no ajuste avançado, nenhuma das alterações foi considerada. Por outro lado, o Throttle Stop permite desmarcar a opção de turbo bloqueado, e sem nenhuma carga, os clocks realmente chegam a passar de 4 GHz em alguns momentos, mas na prática isso não muda nada. Quando coloco carga, todos os clocks caem imediatamente para 2,7 GHz. Ao abrir a janela de limite, vemos que a causa é o regulador de tensão thermal, ou seja, os reguladores de tensão estão muito quentes. Então tentei melhorar o resfriamento da seção de alimentação usando pequenos dissipadores de calor. Aqui usei uma fita térmica dupla face especial e colei os dissipadores nos MOSFETs e VRMs. Eu só tinha 14 desses menores, e os dissipadores maiores não cabiam em lugar nenhum, então não consegui cobrir tudo. Depois de fechar, a tampa fica um pouco levantada, mas se isso ajudar em algo, acho que vale a pena. E aí? Na verdade, não vale a pena, porque o resultado foi praticamente nenhum. Os relógios continuam caindo para valores mínimos, o que indica que esses dissipadores pequenos não bastam. Ainda assim, não quis desistir. Tirei a tampa, coloquei na base de resfriamento, mas os clocks do processador só ficaram em boost no início e logo voltaram aos valores básicos, como antes. Assim, tivemos quase o mesmo desempenho de antes. Não é impossível que se cobríssemos toda a seção com dissipadores e deixássemos a tampa permanentemente aberta, junto com uma base de resfriamento mais eficiente, o resultado poderia ser melhor, mas na minha opinião, não vale o esforço. Certo, e que porta é essa localizada na parte de trás? É o Oculink, popular principalmente em aplicações de servidores, mas neste caso pode ser usado para conectar uma placa de vídeo externa. A forma mais simples é adquirir uma solução pronta, como o GDPG One. O desempenho da Radeon 7600M XT que está lá é mais do que suficiente para o nosso laptop. É uma solução bonita, mas ao mesmo tempo cara, mais de $700. Uma opção mais interessante é comprar isso por 50 zlotys. O conjunto vem com estação de acoplamento, cabo Oculink e fio que liga a fonte direto à placa de vídeo. Você também vai precisar dela, é claro, mas se você tiver uma GTX mais antiga, ela seria perfeita para isso. O preço atual desse conjunto você encontra logo abaixo do link para este laptop, claro, na descrição. Sem uma placa de vídeo externa, provavelmente não vamos conseguir jogar nativamente nesse laptop. O chip integrado da Intel só permite trabalhar com e-mails, e talvez jogar um Age of Empires EI nas configurações mais baixas. Stronghold também serve, mas acho que vocês entendem o que quero dizer. Claro, jogar através de serviços como o GeForce Now está se tornando cada vez mais popular.
Se tivermos uma boa conexão com a internet e não estivermos interessados em jogos rápidos e dinâmicos, mas sim em algo mais tranquilo, então com certeza podemos jogar de forma elegante. No geral, a situação deste laptop é, pelo menos para mim, muito estranha, pois ao remover a tampa inferior, vemos que o sistema de refrigeração foi projetado com grande cuidado e não fica muito atrás das soluções conhecidas dos laptops gamers. Aqui temos dois heat pipes relativamente grossos que conduzem o calor para dois dissipadores afastados, que são resfriados por ventoinhas de tamanho considerável e de alta eficiência. Em teoria, este laptop poderia ser uma verdadeira fera. O problema é que temos aqui uma seção de alimentação na placa-mãe definitivamente fraca demais, que não permite ao processador atingir seu potencial. No entanto, já que temos tanta cobre cara no processador, bastaria expandi-la para cobrir e dissipar o calor também da seção de alimentação. Assim, o 30 a 40% é lamentável que esse potencial tenha sido desperdiçado. Em notebooks mais fracos, usa-se um heat pipe, um ventilador, e essa configuração seria mais do que suficiente aqui. A vantagem dessa solução é que o aparelho funciona de forma bem silenciosa. Ambos os ventiladores, sem o menor esforço, mantêm esse processador sob controle e duvido que, sob carga total, a velocidade deles ultrapasse 30 ou 35%. Este laptop tem muitas vantagens, mas também algumas desvantagens. Porém, levem isso com um certo bom humor, sempre lembrando do preço baixo e do que ele já oferece. Vocês já conhecem o teclado estranho e o desempenho mediano do processador, mas ainda preciso destacar alguns pontos adicionais. O primeiro é que a diferença de resolução entre os dois painéis afeta diretamente onde o cursor aparece ao trocar de tela. No meu Zephyrus, ambas as telas têm a mesma quantidade de pixels na horizontal, então, ao arrastar o cursor para cima e para baixo, ele fica exatamente à mesma distância das bordas laterais. Por outro lado, ao arrastar o mouse entre as telas do dispositivo testado, o cursor aparece em um lugar diferente do que poderíamos esperar. Mas como eu disse, isso é uma besteira e depois de alguns dias vamos parar de prestar atenção nisso. No entanto, esse problema não se aplica apenas ao dispositivo testado. Aconteceu que durante o concerto do meu Zephyrus Duo 16, eu peguei emprestado outro, mais potente, com tela 4K, e a situação era idêntica. Também me irrita o fato de não ser possível diminuir o brilho da tela inferior. Não é possível desligá-lo totalmente, o que aumentaria muito o tempo de bateria. No Zephyrus, tenho uma tecla só para isso. Basta apertar e o consumo de energia do notebook cai de cerca de 25 para 17 watts. No teclado do dispositivo testado não há essa opção e no site do fabricante, bem, eu não vejo nenhum software dedicado. Também é uma pena que o notebook não suporte carregamento via USB-C, e hoje em dia carregar o carregador junto parece algo meio bobo e super incômodo. Alguns anos atrás, comprei este carregador de 100 watts que suporta o padrão Power Delivery. 3 portas USB tipo C e uma USB-A me permitem carregar rapidamente vários dispositivos ao mesmo tempo, inclusive o notebook gamer de 2 monitores da Asus que citei. Este carregador tem pontas intercambiáveis, sendo muito prático para viagens. Aparelhinho pequeno, suficiente para a família, mas como o notebook testado não carrega via USB-C, vou sempre precisar levar esse carregador nas viagens. Em teoria, sim, mas no AliExpress comprei um adaptador especial que me permite carregar o N-Book também via USB-C e dessa forma resolvi esse problema. Vou deixar o link do meu carregador e desse adaptador também na descrição. A última desvantagem é que o sistema vem pré-instalado sem o idioma polonês. Na loja da Microsoft, conseguimos instalar facilmente o pacote de idioma para o polonês, mas mesmo assim nem tudo ficará perfeitamente traduzido. Mas como o sistema está ativado e é legal, se quisermos, podemos reinstalar uma versão limpa do Windows 11 Pro em polonês, sem nenhum custo adicional. Você encontrará o guia apropriado no meu site www.techmaniacode.pl. Com certeza, por um valor tão baixo, não é possível conseguir um notebook tão interessante. Este foi enviado para mim da Europa e chegou apenas alguns dias após o pedido. O link para a loja kickbuying.pl, onde você terá garantia com possibilidade de devolução, também está na descrição.